Seja bem-vindo ao nosso Café com Cristo e hoje nós vamos falar sobre propósito, né? Acredito que cada um de nós tem um propósito e a Bíblia tem a direção para nos mostrar o nosso propósito. E você já se perguntou qual o seu propósito nessa vida? Eu já me perguntei várias vezes qual é o meu propósito nessa vida. Aí muitas vezes a gente fala, qual que é o objetivo que Deus tem para nós? E eu te pergunto hoje, qual o objetivo que Deus tem para você? Qual o propósito? A Bíblia, ela nos oferece a orientação. Eu costumo falar que a palavra, a Bíblia, isso aqui, ó, é a nossa bússola. Qual que nos dá orientação para tudo? E a Bíblia nos oferece orientação e direção para descobrirmos o nosso propósito. E hoje, eu quero convidar você, já antes que a gente entre no assunto hoje, que é propósito, para você vir fazer parte do nosso canal. Curtindo, se inscrevendo, apertando o sininho das notificações e compartilhando. E também deixando o seu pedido de oração aí, para que a gente possa orar por você. E hoje nós vamos falar sobre propósito. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, fala sobre os planos que Deus tem para nós. E o Senhor declara planos de prosperidade e não de desgraça. Planos para dar futuro e esperança. Em Jeremias 29, versículo 11, fala sobre isso. Os planos que Deus tem para nós. E são planos de prosperidade e não de desgraça. Esse versículo, ele traz uma reflexão para mim. Que Deus, ele tem plano para mim e assim como ele tem plano também para você. Planos de prosperidade. Quando a gente fala prosperidade, são em todas as questões, em todos os âmbitos. Prosperidade, esperança. E Deus, ele deseja que nós tenhamos um futuro brilhante e cheio de propósito. Esse é o desejo de Deus para a nossa vida. E muitas vezes nós estamos perdendo o rumo porque nós não temos buscado a Deus e não temos pedido o propósito a Deus. E o nosso propósito aqui na Terra é da gente levar o Evangelho, é da gente fazer o bem às outras pessoas. E nós precisamos de encontrar o nosso propósito. Qual o propósito de Deus na sua vida? Qual o propósito de Deus na sua vida? E eu posso te perguntar mais uma vez, qual é o propósito de Deus na sua vida e qual o seu propósito? A gente precisa ter um propósito. O meu propósito é o reino, é a salvação, é trazer a palavra para vocês aqui, para que vocês entendam que Deus, ele pode transformar tanto a minha vida como ele transformou a minha vida, mas pode transformar a sua também. Deus, ele pode tirar de um lugar difícil, de um lugar de contenda, um lugar que não tem paz, para um lugar de facilidades, de uma vida mais tranquila, de prosperidade e de paz. E eu costumo dizer o seguinte, a melhor coisa do mundo é paz. E o único que pode nos dar a paz é Jesus Cristo. Ninguém mais pode nos dar a paz. Então eu prezo muito a minha paz. Esse é um dos propósitos para a minha vida. Eu quero viver em paz. Em Efésios 2, versículo 10, a Bíblia também nos fala que nós fomos criados em Cristo Jesus para fazer as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que eu e você as praticasse. Em Efésios 2, versículo 10, fala isso. Porque vocês são criados em Cristo para fazer as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que vocês a pratiquem. Então a gente precisa praticar as boas obras que Deus tem para nós.
E a gente precisa entender que nós precisamos ter um propósito. Nós precisamos de um propósito. E qual é o seu propósito? Eu faço novamente a pergunta para você. Qual é o seu propósito nessa terra? Você tem propósito? Ou você tem vivido uma vida sem propósito? Uma vida, vamos ver no que vai dar, o que vai acontecer. Amanhã é mais um dia, como outro. É assim que você tem vivido? Pois é, se você tem vivido dessa forma, eu te convido hoje a pedir a Deus para que Deus mostre para você o propósito, que você tem um propósito através do Espírito Santo te iluminando. E nesse versículo em Efésios a gente aprendeu o seguinte, né? Que somos criados para fazer as boas obras. Deus preparou isso para nós. Deus preparou isso para a gente. A gente precisa fazer as boas obras. De alguma forma a gente precisa fazer a boa obra, né? Deus, ele é misericórdia. Deus, ele todo dia nos dá a chance de acordar, nos dá a chance de levantar, caminhar, ver as coisas lindas que tem no mundo, a gente contemplar as pessoas que a gente ama ao nosso lado, a gente contemplar as maravilhas dele que ele pode nos proporcionar. Então a gente vai entendendo o propósito de Deus para a nossa vida. O propósito de Deus para a nossa vida é que a gente tenha vida e vida com abundância, que a gente pregue a palavra dele para o próximo, para que o próximo entenda que não há uma vida de paz sem Cristo. Aquelas pessoas que estão vivendo a vida tribulada, quando elas entregam a vida para Jesus, Jesus vai transformando, abrindo a mente, e as pessoas vão tomando um propósito, entendendo o chamado de Deus para a vida delas. E a gente vai praticando o propósito de Deus nas nossas vidas. E em Apocalipse 3, versículo 20, Deus também nos chama a atenção, que ele fala o seguinte: eis que estou à porta e bato. Deus, ele fala isso. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com você. Deus, ele está falando, se você abrir a porta, eu vou entrar na sua casa e vou cear com você. E ele comigo. Em Apocalipse 3:20. E esse versículo, ele nos lembra que Deus está sempre conosco, que Deus nunca nos abandonou. Eu acho que você já passou por aquela situação que você fala assim, parece que Deus me abandonou, eu não estou sendo visto, Deus não tem feito nada por mim. Eu posso te dizer uma coisa, Deus, ele trabalha até no silêncio. Às vezes você não está escutando, não está vendo, mas Deus está trabalhando a seu favor. E isso é fundamental para descobrirmos o nosso propósito, porque a gente entender que até mesmo no silêncio Deus está trabalhando por nós. E o propósito, ele é encontrado em Deus. Minha vida e a sua vida, né? A gente sabe que a vontade de Deus para nós e os planos de Deus para nós são os melhores do que nós mesmos temos, né? A Bíblia nos fala que os planos que Deus tem para nós são os melhores do que o nosso. Às vezes a gente fala, nossa, isso aqui, não, isso aqui. Aí Deus vem e fala assim, não, calma, Denis. Calma, João. Calma, José. Calma, Maria. Calma. Ei, você está enxergando aqui, mas o meu propósito, o que eu tenho para você, os planos que eu tenho para você são muito maiores do que os seus. Fica tranquilo, fica calmo, vai dar tudo certo. E eu acredito que você já se perguntou, qual é o seu propósito? Você já parou para mim, para você mesmo e falou assim, meu Deus, qual que é o meu propósito nessa terra? Qual é o meu propósito? E se você quer descobrir o seu propósito, se aproxime de Deus.
Se aproxime que ele vai mostrar para você o seu propósito. Quantas e quantas vezes você já falou assim: qual é o objetivo que Deus tem para mim? O que Deus tem para mim? Então a gente vai escutando a voz de Deus, observando o que ele tem para nós, e ele vai fazendo. Já passei por muitas situações e hoje eu olho para trás e falo assim: nossa, aquilo ali, naquele tempo que eu estava passando, parece que era uma eternidade. Hoje eu olho e falo: meu Deus, eu passei e agora o Senhor me fortaleceu. Apareceu a mesma situação e eu consegui passar e tirar de letra. Porque o propósito é maior do que o deserto. O propósito é maior do que o processo. Então, toda vez que a gente está passando por um processo difícil, até chegar do outro lado, a gente passou pelo processo, passou pelo deserto, pelas turbulências do mar da vida. Aí quando a gente chega do outro lado, você fala assim: agora eu entendi. Eu precisei de passar por tudo aquilo para entender que Deus estava do meu lado e Ele estava me fortalecendo. Deus estava me dando forças para continuar. Então eu vejo o seguinte: quem tem propósito não para. Quem tem propósito continua e não desiste. Quem tem propósito não desiste. Aqueles que desistem nunca vão chegar lá. Então a gente não pode parar pelo meio do caminho. E hoje a pergunta que eu faço para você: qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito na vida? Qual o objetivo de Deus? Qual o objetivo que Deus tem para você? Medita nisso. Então hoje, essa foi a nossa palavra. Propósito. O propósito que Deus tem para a nossa vida e o nosso propósito. E eu quero hoje orar por você. Se você tem algum pedido de oração também, coloca seu pedido de oração aí nos comentários que a gente vai orar por você. Eu, a Jaqueline, nossos amigos, nossos irmãos, nós vamos orar por você para que Deus abençoe você. O que eu faço aqui, tomar uma aguinha aqui agora. O que eu faço aqui nesse canal aqui é trazer aquilo que Deus fez para minha vida, mostrar que Deus ele capacita aquele que é incapacitado, né? Deus ele capacita as pessoas que estão desanimadas, as pessoas que desistiram. Eu, em alguns pontos da minha vida, estava desanimado, ponto de desistir, mas Deus me deu um propósito e hoje eu estou aqui fazendo vídeo, estou trabalhando, estou levando a minha vida, estou em paz, estou em tranquilidade. Está tudo certo. Deus está me abençoando e eu estou aproveitando o que Deus tem me dado. Propósito de Deus na minha vida é trazer a palavra para você, é ganhar almas, é viver uma vida abundante aqui na terra, é semear o amor, semear o bem. Senhor meu Deus e Pai, na sua presença agora nós estamos. Eu venho te pedir, Senhor, o Senhor vai de encontro à pessoa que está do outro lado aí assistindo. E ela provavelmente fez a pergunta já na vida: qual é o propósito dela? Se achega essa pessoa, Jesus, dê um propósito, dê uma luz, mostre o caminho e que o Senhor seja o guia, que o Senhor seja a luz, que o Senhor seja o caminho na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, eu abençoo a cada um que está do outro lado assistindo. Qual é o seu propósito? É a pergunta que eu te faço hoje. Qual o propósito de Deus para a sua vida? Deus abençoe vocês. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e apertar o sininho das notificações aí e deixar o seu pedido de oração, o seu comentário. Deus abençoe.